Graça e paz, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir ao longo dessa celebração coletiva, cada vez mais e mais para o centro da vontade do Altíssimo. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos suplicar que o Espírito Santo nos ajude a adorar como convém a um Deus tão santo, a um Deus tão justo. Deus de toda graça, nós somos mais uma vez movidos pelo Teu Santo Espírito a ter uma experiência de culto, de adoração ao Teu nome. O Teu Espírito mais uma vez nos rememorou quem Tu és em nossas vidas, o Deus de providência, o Deus de cuidado, o Deus de misericórdia, que tem se revelado em nossas vidas dia após dia. E é porque temos consciência da Tua santidade, da Tua justiça, da Tua misericórdia e da Tua graça, que estamos aqui e nos apresentamos como sacrifício vivo, como oferta viva no Teu altar. Ó Pai bendito, que o Teu Santo Espírito possa estar sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada irmão, que nesse momento separa um tempo para Te adorar. E que esse mesmo Espírito, ó Pai, possa de uma maneira muito real nos trazer a consciência de que Jesus está conosco. E que esse Espírito poderoso e santo possa nos qualificar, nos capacitar, nos santificar, para que da nossa boca flua perfeito louvor. Enche-nos, ó Pai, da Tua presença. Unge as nossas bocas e corações, para que ao longo dessa celebração, tudo que for produzido chegue diante do Teu altar como aroma suave. Assim oramos, pedindo iluminação e condução para esse culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao nosso Deus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
sempre. Glória pra sempre. Amém. Façamos juntos a leitura do Salmo 130, onde assim nos diz as Sagradas Escrituras: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades, pois no Senhor há misericórdia. Nós vivemos um tempo onde a misericórdia não é uma prática. As pessoas estão muito prontas e afeitas a acusarem, criticarem, cancelarem, excluírem, afastarem do convívio. Nós vemos um período em que há uma cobrança muito grande por performances perfeitas. As pessoas mais próximas, que muitas vezes inclusive nutrem uma relação de afeto para conosco, também cobram, acusam, lançam fardos. O inimigo, o diabo, esse sim é profissional em sussurrar no seu coração, na sua mente, que você não tem acertado os alvos, que você tem errado como servo de Deus, principalmente, que você tem errado como marido, como esposa, como filho, como amigo. É um tempo de cobrança, de duras cobranças. O diabo impõe a nós uma carga pesada, mas o mundo também exige de nós ideais de perfeição, que cheguemos em lugares altíssimos, e a nossa alma vai aceitando, a nossa alma vai se conformando com acusações, cobranças e culpas, e nós também passamos a ser impiedosos consigo mesmo. Mas nesse momento existe um Deus que fala contigo e fala ao meu coração: eu sou todo misericórdia, eu me revisto de misericórdia, e as minhas misericórdias são as causas de você não ser consumido pelo pecado, pela culpa, pelas consequências muitas vezes próprias daqueles que semeiam mal. Mas Deus nesse momento está dizendo: eu quero inundar o seu ser com misericórdia. Então somente confesse e declare que você precisa do meu perdão, da minha graça e do meu renovo. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós acolhemos essa palavra do salmista que nos lembra que Tu és misericórdia. Deus bendito, perdoa-nos daquilo que temos feito que atinge a Tua santidade. Perdoa-nos naquilo que nós temos feito que ofende também a dignidade do nosso próximo. Perdoa-nos, Pai, porque temos muitas vezes afrontado a própria dignidade que nos é conferida como filhos de Deus, discípulos e discípulas de Jesus. Perdoa-nos, Pai, porque nem sempre temos clareza do quanto o Senhor sonha coisas lindas para nós. Nem sempre temos clareza do quanto o Senhor tem planejado nos conduzir cada vez mais para uma vida de santidade, de honra. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes retornamos a práticas ruins. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes voltamos para o lamaçal de onde o Senhor nos tirou. Mas neste momento, ó Pai, eu te peço que mediante esse pedido sincero de perdão,
a tua graça seja sobre nós, a tua misericórdia inunde o coração de cada irmão e cada irmã. Que a tua palavra, eu te perdoo, possa calar fundo no nosso coração e assim, ó Pai, bloquear as vozes que nos cercam, vozes malignas, vozes duras e impiedosas que querem nos cobrar, que querem impor sobre nós o peso do erro, da falta, da omissão. Ajuda-nos, Deus, neste momento, a erguermos a nossa cabeça com dignidade, olharmos para o alto, para o teu trono de graça e te louvarmos como filhos amados. Renova a tua igreja com perdão, renova a minha vida, ó Pai, com misericórdia. Coloca-nos outra vez num lugar alto, num lugar puro, num lugar onde nós sentimos a tua presença, onde nós sentimos, ó Pai, o sopro renovador do teu Santo Espírito. Renova o teu povo, ó Pai, com misericórdia e com graça, e ajuda-nos a tomar posse desse perdão santo e poderoso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos uma vez mais o nosso Deus, com o coração renovado e com a leveza que é própria daqueles que se colocam diante de Deus em espírito e em verdade. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Estamos aqui para louvar o Senhor mais uma vez. Sinta-se à vontade para louvar a Deus e vamos junto com alegria. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem
assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero
qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Este é o momento em que nós separamos no culto para refletir sobre uma vida de gratidão. Nós somos desafiados por Deus a respondermos aos seus muitos benefícios, aos seus cuidados, às suas ações abençoadoras para conosco, com gratidão. Nada que Ele faz pode ser provocado. Tudo que Deus faz é porque Ele soberanamente decide fazer para nos abençoar, para nos ajudar, para nos levar para uma condição de amadurecimento. O que Ele fez e faz pela sua vida foi por vontade própria, foi por liberalidade, por generosidade que é própria do ser de Deus. Mas nós devemos sim servi-lo, nós devemos sim cuidar do seu reino aqui na terra, nós devemos investir no seu reino aqui na terra, porque somos gratos.
Você nesse momento é desafiado a contribuir financeiramente com essa igreja, não porque você espera receber alguma coisa em troca, mas porque você, em primeiro lugar, é grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você. E em segundo lugar, porque você acredita que essa casa, que essa instituição, que esse corpo de Cristo que se chama IPI de Aracaju, é uma ferramenta poderosa para evangelizar, para levar a palavra de salvação àqueles que ainda não são libertos pelo bom e poderoso Evangelho de Cristo. Que você possa contribuir, mas que você possa principalmente entender que a sua vida, a sua existência deve ser um grande manifesto de gratidão a Deus. Agradeço muito os irmãos que têm contribuído para a manutenção dessa casa. Em dias tão difíceis, eu vejo um compromisso lindo e sobrenatural daqueles que acreditam nesse projeto que é a IPI de Aracaju. Que Deus lhe abençoe. E que você que ainda não é dizimista, possa fazê-lo assim que Deus lhe permitir. Mas não fique se sentindo culpado, porque mais do que recursos, Deus espera de você uma vida de entrega, de serviço ao seu reino. Que Deus abençoe aqueles que têm contribuído, que Deus renove a sua providência sobre aqueles que não têm podido por dificuldades, que portas se abram e que a providência de Deus se estabeleça sobre essa igreja, instituição, membros, irmãos e amigos que se achegam a ela para servir e contribuir. Que Deus lhe abençoe. De todo meu coração dou louvores a ti, com todo meu ser eu exalto teu nome, consagrando o que sou pra te adorar. De todo meu coração dou louvores a ti, com todo meu ser eu exalto teu nome, consagrando o que sou pra te adorar. Levanto minhas mãos a ti, me rendo aos seus pés, Senhor, me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida, que toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor, para sempre. De todo meu coração dou louvores a ti, com todo meu ser eu exalto teu nome, consagrando o que sou pra te adorar. Levanto minhas mãos a ti, me rendo aos seus pés, Senhor, me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida, que toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor, para sempre. Levanto minhas
ti, me rendo aos seus pés, Senhor. Me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida. Que toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor, para sempre. Percorrendo essa temática, discipulado artesanal, vale a pena voltarmos ao ponto de partida para entendermos de onde partimos. Nós começamos essa jornada falando daquela metáfora linda do profeta Jeremias, do oleiro que se debruça sobre a roda, e ali ele molda o barro em suas mãos, dizendo que o nosso Deus é soberano para moldar aqueles a quem Ele quer usar, para moldar aqueles a quem Ele quer honrar. E Ele faz isso por meio do discipulado. O discipulado é a maneira pela qual Deus trabalha artesanalmente, nos moldando à imagem e semelhança de Cristo, nos reconstruindo, nos refazendo. Naquele primeiro encontro, nós falávamos sobre o discipulado artesanal que começa a partir do seguimento a Cristo gerado pela conversão. Esse ato de negar-se a si mesmo, de tomar a cruz, é precedido por uma conversão. O Espírito toca o meu coração e me convence do pecado, e me leva ao arrependimento, e me faz deixar um caminho egocentrado, um caminho de egolatria, um caminho onde eu vivia para mim mesmo, onde eu era guiado pelos próprios pensamentos, onde eu era manipulado pelos meus desejos e ambições, e me faz ter uma experiência de conversão para o caminho de Jesus. Me faz ter uma experiência de ressignificação da minha jornada para caminhar com Cristo, seguindo as pegadas do Mestre, acolhendo os ensinamentos do Mestre. Naquele primeiro encontro nós falávamos sobre isso. Discipulado artesanal é ser moldado por Deus por meio de uma experiência de rendição a Cristo, conversão genuína, verdadeira a Jesus Cristo de Nazaré. Isso é sobrenatural, é o Espírito Santo agindo no meu interior. Isso é poderoso, porque faz com que um indivíduo que não era predisposto a obedecer a Deus, a se deleitar nas coisas de Deus, agora tenha prazer, tenha alegria e gozo em seguir o Filho de Deus, imitando o Filho de Deus naquilo que ele deixou como legado, que é o seu Evangelho. Nós falávamos que discipulado artesanal comporta uma dupla dimensão: a dimensão mística, de uma experiência de renascimento, de novo nascimento, de regeneração, mas de aprendizado. Discipulado é aprendizado, é aprender com Jesus. Isso também é sobrenatural, isso também é algo que se faz na presença real de Jesus. Não é algo mecânico, não é algo que se possa alcançar a partir de uma pedagogia bancária, de transferência de conhecimento pura e simplesmente. Não é apenas aprender uma doutrina, não é apenas compreender o corpus doutrinário da igreja, aquilo que é a totalidade dos ensinamentos dogmáticos da igreja. Seguir a Cristo é mais do que isso, é experiência, é vida, é relacionamento, é todos os dias entender um pouco mais o que significa particularmente, singularmente, seguir a Jesus. Isso é artesanal, e nós falávamos muito sobre isso naquele nosso primeiro encontro. Já no segundo encontro falei sobre a experiência
de acolher a vida de Jesus, de ter a vida de Jesus em nós, sentindo como Ele, pensando como Ele e agindo como Ele. Então, ser discípulo de Jesus é uma caminhada de aprendizagem, onde nós, paulatinamente, vamos nos aproximando do sentimento de Jesus, vamos nos aproximando do pensar de Jesus e vamos cada vez mais nos aproximando do tipo de militância, de engajamento e de serviço que Jesus tinha. Discipulado artesanal é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Falamos sobre isso. Discipulado artesanal é também ter a mente de Cristo, tal qual o apóstolo Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Nós podemos processar esse mundo espiritual, entender os mistérios da vida e da fé, porque temos a mente de Cristo. E já há 2 domingos nós temos falado sobre o agir como Cristo. Discipulado artesanal é aprender cada vez mais a agir como Jesus, a militar como Jesus, a nos engajarmos como Jesus. E Jesus, na sua militância, tinha um combustível. Nós conversamos sobre isso também, quando começamos a falar sobre a militância de Jesus. Ele diz, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, é colocar em prática os planos salvíficos de Deus. E porque ele era movido por esse desejo de obedecer ao Pai, Cristo se engajava, ele militava, ensinando, nós falamos sobre isso, ensinando o reino de Deus, que era o âmago, o coração do seu ensinamento. Fizemos leitura de Marcos 1, verso 14 e 15, onde ele diz que depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus, reino de graça, reino de justiça, reino de eternidade, reino de esperança. Isso que Jesus ensinava e pregava, e na ocasião falamos sobre o quanto nós precisamos tomarmos posse do reino, sermos reino e ensinarmos o reino. Também falamos sobre a militância de Jesus que se dava por meio de um estilo de vida. Cristo impactou o seu tempo com um estilo de vida livre. Uma palavra pode resumir o estilo de vida de Jesus: liberdade. Ele era livre porque era desapegado aos bens materiais e aos poderes, às instâncias de poderes do seu tempo. Ele era livre porque ele rompeu com os paradigmas culturais do seu tempo, culturas de separação, de cancelamento, de ódio, culturas de segregação. Jesus rompeu com tudo isso e livremente amou e acolheu a todos. Cristo era livre porque ele tinha autonomia intelectual, o seu ensino, o modo como ele pensava, o modo como ele lia o mundo, não passava necessariamente pela tradição, pelos dogmas, por aquilo que era imposto pelos partidos políticos do seu tempo, pelos segmentos religiosos do seu tempo. Ele simplesmente pensava, falava, ensinava, conforme a revelação que ele trazia da parte do Pai. Ele disse, vocês falam do que é próprio de vocês, eu falo de verdades que eu trouxe do alto, do coração de Deus para o ser humano. Ele era livre, intelectualmente. Ele não estava ali para agradar grupos, segmentos, plateias. Ele era livre. Ele era também livre porque ele conseguiu romper com o monopólio templário da relação com Deus. A sua relação com o Pai não era restrita ao templo. Em todo lugar ele tinha momentos profundos, intensos com o Pai. E ele ensinou isso. Ele ensinou isso quando disse, olha, o nosso Deus quer, e já chegou o tempo disso, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Apenas.
E hoje nós vamos falar sobre a militância de Jesus, o engajamento de Jesus por meio do serviço. Eu quero ler com vocês Lucas 4, versos 18 e 19, onde Jesus estabeleceu o seu cronograma de serviço, o modo como ele iria na direção da humanidade para servi-la, para abençoá-la, para beneficiá-la, para cuidá-la. Lucas 4, versos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sempre que nós falamos em serviço, surge aquela dúvida: o que a igreja deve ter como serviço essencial? O trabalho da igreja deve ser canalizado para qual área? Aí alguns vão dizer: a atuação da igreja deve se limitar ao espiritual. A igreja deve cuidar do espiritual das pessoas. Aí outros vão dizer: não, é preciso que também cuidemos da condição física, orgânica do ser humano. Precisamos alimentá-los. Aí outros dizem: olha, é preciso também se preocupar com a dimensão da psique, o estado emocional das pessoas. E assim nós temos igrejas que focam muito em discursos, em pregações, em narrativas muito etéreas, muito desconectadas do mundo tangível e concreto, falando apenas de coisas assim muito, muito elevadas. É aquela velha história, sermões que se resumem a dizer quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Aquela tentativa de falar da dimensão sagrada da vida, sem olhar para o mundo, sem olhar para o ser humano, sem olhar para as pessoas. Isso é muito comum. Já outros, no afã de romper com esse modo de religiosidade muito desconectada da vida, mergulham radicalmente na vida, no tecido social, e diz: não, vamos militar, vamos trabalhar para que politicamente, economicamente e socialmente haja mais dignidade. E alguns querem transformar a igreja e o serviço da igreja quase que num partido político, numa ONG, numa ONG, numa associação de pessoas voltadas para uma causa específica, de combate a uma miséria, a uma mazela específica. É muito comum, em alguns lugares do mundo, você visualizar igrejas que não tem mais cara de igreja, não tem mais a mística, a busca pelo sagrado, uma experiência de relação com o Pai. Ficou apenas naquela parte onde Jesus diz: olha, se você olhar para um dos pequeninos, dando roupa, dando comida, dando água, você vai estar se relacionando e cuidando de mim mesmo, você vai estar me servindo. Então, é comum a gente também perceber igrejas que focam muito nessa militância social política, tentando atender o máximo possível as demandas mais sociais e orgânicas do ser humano. Existem igrejas também muito focadas hoje em dia nessa dimensão mais das emoções, da psique. Eu tenho dito aqui com frequência, alguns cultos parecem um grande divã. A ideia ali é levar o indivíduo a lidar com as suas emoções, extravasando, numa espécie de catarse coletiva, as pessoas expurgando coletivamente medos por meio de gestos, por meio de movimentos litúrgicos, por meio de gritos. Ou muitas vezes, nas igrejas mais tradicionais, esse cuidado das emoções, esse divã religioso, se dá numa pegada meio coach, palavras motivacionais, injeções de ânimo. Mas é preciso olhar para aquilo que Cristo colocou aqui nesse texto, para entendermos qual é o serviço da igreja, como a igreja vai servir, como eu, como discípulo de Jesus de Nazaré, devo militar.
nessa dimensão do serviço, nessa dimensão do trabalho que acolhe o outro, cuida do outro imediatamente nas suas dores, nas suas lutas. Vai ser meramente assistencial, vai ser um trabalho para cuidar de algumas necessidades instantâneas. Quando olhamos para o que Cristo colocou aqui, ele disse: olha, eu vou servir ao meu próximo libertando, dando autonomia, permitindo que estes seres cativos, opressos, cegos, ou seja, sem visão da vida, do mundo, esses seres empobrecidos por dinâmicas sociais opressoras, injustas, eu vou trabalhar de maneira tal que eles entendam que Deus tem o propósito de libertá-los, tem o propósito de emancipá-los, de torná-los pessoas que não vivem na mendicância espiritual, religiosa, não vivem na mendicância social, querendo aceitação, mendigando likes, mendigando curtidas, mendigando inclusão. Eu vou ensiná-los e vou servi-los de modo tal que eles se emancipem e entendam de uma vez por todas que o propósito de Deus é que eles sejam livres também do ponto de vista da visão, que eles não fiquem refém de olhares muito particulares, muito reduzidos do outro, da vida, do que é ser digno, do que é vida digna. Eu vou servi-los libertando integralmente. Então, qual é o serviço da igreja? A igreja é uma agência de libertação. Todos os trabalhos da igreja devem mostrar para o outro que ele pode ser mais, que Deus sonha mais para ele, que Deus o criou para ser mais, que ele não tem que se submeter às indignidades, às opressões, às correntes e aos cativeiros desse mundo. Então a igreja, os discípulos de Jesus, que acolhem a vida de Jesus, passam a imitá-lo, servindo o outro de maneira que esse outro seja cada vez mais livre, liberto de tudo que o prende, de tudo que o escraviza, de tudo que o diminui. Então nós podemos sim matar a fome do outro, e devemos, mas devemos fazer isso de maneira que ele entenda que o propósito de Deus é que ele atinja um patamar de não dependência econômica do outro, de não mendicância, de não ter que viver de favores alheios, de maneira que o outro entenda que o propósito de Deus é que dependamos dele, do Todo-Poderoso. A relação de dependência no reino de Deus é de súditos para com o Senhor, é de servos para com o Senhor, é de adoradores para com o Altíssimo, é de filhos para com o Pai. No reino de Deus, nós não estamos trabalhando para que as pessoas continuem a ter vínculos de dependência da religião, ou mesmo de agrupamentos sociais que geram alguma benevolência. Então a igreja não é um espaço de aprisionamento, é um espaço de emancipação. Nós damos o pão e ao mesmo tempo dizemos: Deus sonha com o dia em que você poderá ter o seu pão sobre a mesa com dignidade, sem depender de assistencialismo, sem depender de mendicância. A igreja é um lugar de emancipação, e Cristo promoveu essa libertação integral, servindo as pessoas de maneira que elas experimentem libertação do pecado essencial, o pecado individual, da minha própria carne, de maneira que elas experimentem libertação do pecado estrutural, ou seja, do mundo, que elas não sejam mais reféns desse mundo mau, injusto e depravado, e promovendo também libertação do mal personificado, o diabo, de maneira que as pessoas possam viver
sem que a ação tentadora do diabo as empurre para uma vida indigna. Cristo, na somatória das suas ações, cura, acolhimento, partilha, empatia, solidariedade, na somatória de todas as ações concretas, quando você vê Jesus em movimento nos evangelhos, quando você vê Jesus fazendo alguma coisa pelo próximo, ainda que tenha uma repercussão imediata, uma mulher que foi salva do apedrejamento, outra mulher que tinha um fluxo de sangue que não se estancava nunca, e quando toca Jesus, ela é curada. Todas essas cenas retratadas nos evangelhos, onde Jesus está ali, em movimento, trabalhando, servindo, com a toalha amarrada na cintura, com a bacia na mão e lavando os pés, tudo o que ele fez tinha um propósito de libertação integral do ser humano. Ele queria libertar o ser humano do pecado essencial, ou do pecado original, como na teologia se diz. Ele queria libertar o ser humano desse pecado que age na nossa carne e nos torna cada vez mais escravos do pecado, daquilo que existe de indigno, de maligno, de depravante. E Cristo fez isso enviando o seu Santo Espírito e permitindo que aquele que entra em contato com o Espírito tenha as escamas removidas, tenha de uma vez por todas o seu coração limpo pelo sangue que ele aspergiu na cruz do Cordeiro, e a partir daquele momento não seja mais refém, escravo do pecado. Há aquele que nasceu de novo, aquele que é cheio do Espírito, não peca, peca. Mas eu repito, ele não tem deleite no pecado, ele não é refém do pecado. Tão logo ele se vê imerso na lama do pecado, ele busca a presença de Deus, a fim de que outra vez o nosso Deus o limpe, o purifique, devolva a dignidade de um filho de Deus, de um adorador do Deus vivo. Cristo liberta as pessoas dessa maneira emancipatória. Olha, agora você pode viver uma vida muito, muito relevante, abençoadora, sem essas marcas do pecado, sem os frutos da carne. Você pode frutificar no Espírito, você pode produzir coisas abençoadoras, você pode ser bênção, porque eu lhe libertei do pecado essencial, daquele pecado que lhe inclinava necessariamente para tudo que não presta, que é sujo. E Cristo fez de maneira que as pessoas pudessem ir pela vida muito livre e emancipada. A religião do seu tempo, por sua vez, fazia questão de prender as pessoas, fazia questão de colocar sobre elas uma culpa que nunca passaria, um peso, uma carga, um fardo que eles jamais conseguiriam se livrar. Não à toa, não gratuitamente, mas com um propósito muito específico e libertador, Jesus fez o convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo entendia que a religião do seu tempo não combatia o pecado essencial. Pelo contrário, gerava uma relação de dependência, produzia uma relação de consumo. Aquelas pessoas cativas do pecado tinham que voltar para o templo para consumir o perdão, para comprar o perdão. E Jesus disse: não, gratuitamente, graciosamente o Pai quer perdoar vocês. Perdoou de uma maneira poderosa e definitiva, através da minha morte na cruz, possibilitando que aquele que toma posse do meu sacrifício
Nunca mais tenha medo de ser expulso da presença de Deus, de ser repelido eternamente da presença de Deus. Ele libertou desse pecado essencial e fez vocês livres dos cativeiros diversos que o pecado proporciona, quando interiormente Ele fez nascer um novo estilo de vida, um novo propósito de vida, um novo sentido para a sua vida. Então, o serviço que Cristo prestou, morrendo na cruz, e mesmo testemunhando em vida, no seu ensino, no seu magistério, que a relação com Deus pode ser diferente, despertou os seus contemporâneos de que eu individualmente posso ser um filho amado de Deus, um filho digno de Deus. Quando ele se submete ao batismo de João Batista, e o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz dos céus diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Cristo estava não apenas deixando um testemunho do que deveríamos fazer, mas dizendo: isso agora está disponível para todos. Todos podem ser cheios de Deus e trazer gozo para o coração do Pai. Todos podem receber essa presença poderosa de Deus por meio do seu Santo Espírito e se relacionar com Ele sem medo da rejeição, da reprovação, da repulsa. Todos podem caminhar com Ele nessa liberdade do afeto, na certeza de que o amor dEle é um amor tão forte, tão absoluto, que nada pode nos separar. Nada pode se interpor entre Deus e aquele que Ele escolheu amar. Não existem muros fortes e resistentes o suficientes que possa me separar de Deus. O pecado não pode ser mais essa estrutura espiritual rígida que faz separação entre o ser humano e Deus. Libertação integral que começa em mim, na minha interioridade, atacando o pecado essencial, esse pecado que é transmitido de geração em geração, esse pecado que vem sendo o grande algoz da humanidade, desde que os nossos pais do Jardim do Éden pecaram. O serviço de Jesus, libertário, ele é integral e passa também por um ataque, um combate muito radical e efetivo contra o pecado estrutural, aquilo que está disseminado nas estruturas sociais, aquilo que está arraigado na cultura. E isso a gente vê muito claramente quando Cristo serve as pessoas e ao mesmo tempo mostra para aquelas pessoas que os paradigmas culturais devem ser absolutamente implodidos. Quando Cristo serviu a mulher adúltera, a defendendo, sendo naquele instante o seu advogado, e fez uma defesa belíssima, uma defesa sofisticada, ele naquele instante quer dizer para aqueles que estavam ali que a mulher não precisa ser a culpada eterna de todos os males. Não é porque, segundo a tradição, a mulher ofereceu o fruto a Adão, que ela sempre deve carregar a culpa de todos os males, deve ser o bode expiatório. Naquela situação da mulher adúltera, a pergunta que a gente raramente faz é: se existe uma mulher adúltera, existe um homem adúltero. Onde estava este? E Jesus diz: vocês, homens, vocês que arvoram ter uma dignidade, vocês não pecam? Vocês são melhores do que essa mulher?
Vocês têm méritos para apedrejar essa mulher? Então Cristo, quando servia, ele desconstruía, ele atacava esse pecado que está arraigado nas bases da nossa estrutura social. Nós temos hoje muitos desafios nesse campo. O machismo, o patriarcalismo, que estava lá muito presente no tempo de Jesus, está presente hoje. Ainda hoje mulher é propriedade, ainda hoje homem acha que pode matar. O feminicídio, o assassinato de mulheres é algo absurdo. Homens que matam uma esposa, uma namorada, porque ela decidiu deixá-lo, e ele entende que ela não tem esse direito de escolher com quem ela vai se relacionar. Está aí. Nós temos pecados estruturais como o racismo. O racismo é estrutural. Essa obra libertadora de Jesus, ela atinge pecados dessa natureza. A gente precisa de uma vez por todas implodir essa estrutura racista que está muito presente na nossa sociedade. Vamos conseguir combater isso de modo absoluto? Não sei, mas é sempre próprio daqueles que creem no reino, nos ideais do reino, militar e trabalhar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Nós vamos conseguir extirpar da terra atitudes, comportamentos racistas? Não sei. Sempre teremos indivíduos que vivem ideologias de supremacismo racial. É provável. Isso está aí há muito tempo na história. Não é de hoje que existem comportamentos racistas, mas no nosso tempo, com os avanços civilizatórios que tivemos, isso não pode ser tolerado de espécie alguma, de forma alguma. E nós, povo de Deus, que temos no nosso coração esse evangelho, que a todos igualou, nos dando a condição de filhos em torno da mesa do Pai, a todos nos igualou, dando essa condição honrosa de sermos adoradores, discípulos e discípulas de Jesus. Nós não podemos tolerar o racismo. O apóstolo Paulo disse: já não existem judeus e gentios e gregos, já não existe mais homem e mulher, livre e escravo. Essas estratificações não fazem mais sentido diante do reino de Deus, do evangelho de Cristo, da redenção que Cristo ministrou na cruz à humanidade e aos relacionamentos dessa humanidade. Cristo na cruz estava do lado do chamado bom ladrão e do mau ladrão. E ele não quis saber do rótulo que estava sobre aquele homem, da pecha que havia sido pregada nele. Quando ele percebeu alguém com medo da morte, ele diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E esse é o reino de Deus. Essa é a essência do evangelho. É a implosão das estruturas pecaminosas que oprimem, que separam, que segregam. Então existe muita demanda para que a igreja trabalhe, atingindo os pecados estruturais do seu tempo, mas para isso ela precisa internamente trabalhar essas questões. Tem igreja que ainda não aceita o trabalho da mulher, o ministério feminino. Tem igrejas que você olha para a liderança e não tem negros. Tem igrejas que não tem negros, ponto, na membresia, é uma minoria. Tem igrejas que o machismo ainda é uma coisa muito forte. Estou apenas falando desses pecados estruturais que atingem essas questões identitárias, que atingem essas questões raciais, mas também tem outros pecados estruturais terríveis, como a desigualdade social. Um país como o nosso, riquíssimo, ainda tem gente que passa fome, e cada vez mais passa fome aos milhões.
É terrível pensar que num país como o nosso, onde os recursos são abundantes, tem gente que não tem o que colocar na barriga, não tem acesso à saúde, não tem acesso à moradia. Os assaltos, a segurança, ela é privilégio também daqueles que têm mais. Morre mais gente nas periferias, mais gente é assaltada no transporte público. O indivíduo que se locomove de carro, de transporte próprio, o indivíduo que mora num condomínio, o indivíduo que mora num bairro mais bem estruturado, mais iluminado, ele não é alvo da violência urbana como aquele que vive em região periférica, onde falta segurança, mas falta saneamento básico, falta iluminação pública, falta espaços públicos de lazer, aparelhos públicos para que as pessoas tenham um pouco de lazer. Isso é papel da igreja. Isso é o pecado estrutural. É isso que está posto na base da sociedade corrupta, injusta, violenta, odienta. E a igreja tem isso também como demanda. É só isso? Não. Porque senão nós vamos virar um partido político, senão nós vamos virar uma ONG, uma associação de classe, um sindicato. Mas isso também está no radar missionário da igreja. Isso também está orbitando em torno da missão da igreja. Ser discípulo de Jesus implica se inserir na sociedade para desconstruir essas relações pecaminosas que estão postas nas estruturas. Você, pastor, mas o senhor fala em estrutura, não seria mais adequado em falar nos homens? Não, é estrutura. Você já percebeu que não poucas vezes um indivíduo bem intencionado entra no mundo da política, entra num determinado segmento econômico. A iniciativa privada também tem muita corrupção, passa a pertencer a um círculo social, político, econômico. Ele entra lá cheio de boas intenções e quando menos percebe, ele foi absorvido pelas lógicas de injustiça, de corrupção e de degradação da moral e da dignidade do ser humano presente naquela estrutura. É endêmico, é algo endêmico que está presente, que está dentro daquela estrutura, daquele sistema. Existe um sistema que é maculado pelo pecado, que afronta a justiça de Deus, que afronta as verdades eternas do Evangelho. O serviço que Cristo prestava ia lá e desconstruía isso. O que está cunhado aí na moeda? A imagem de César, então dê isso para César. Mas nós vamos doar vida, afeto e serviço uns para os outros e para Deus, em nome de Deus e para a glória de Deus. Nós, a nossa imagem, a imagem de Deus em nós vamos ofertar servindo as pessoas de maneira que essa lógica objetificadora, utilitária, que usa e abusa das pessoas, nós não vamos adotar. Esse mundo que mastiga, esse mundo que é um moinho, que moe, que extrai o suco das pessoas e vomita, isso nós não vamos aceitar. Aqui no reino as pessoas servem, e quanto mais servem, mais preenchidas elas são de dignidade e de vida. Quanto mais elas se gastam pela causa de Deus, mais Deus acrescenta em dignidade, em honra, em vitalidade, em energia, em alegria. Somos discípulos de Jesus e temos que servir sempre com esse propósito. Tudo que fizermos como instituição, ou mesmo na minha ação missionária individual, na minha inserção individual no mundo, tem que ter esse propósito de atacar o pecado estrutural, que está em todas as estruturas. Na universidade que eu faço parte, ali tem uma lógica opressora e pecaminosa, injusta, violenta muitas vezes e degradante muitas vezes. No meu local de trabalho tem também.
E nós temos que combater esse pecado. Ah, mas tem já uma cultura de corrupção ali. Combata essa cultura de corrupção que está arraigada naquela estrutura com santidade, com retidão, com os frutos do Espírito. E nós também, meus irmãos, na medida em que somos impactados pela vida de Jesus, temos que militar como Ele, combatendo o mal personificado, resistindo ao diabo, resistindo às tentações. E sim, o que existe desajustado nesse mundo é por conta do mal que está em mim, o mal que está na sociedade, mas o mal personificado, o mal que é pessoa, que é um ente maligno, que nós chamamos de Satanás. Temos que resistir. Essa força que permeia os ambientes, essa força que também usa de uma estrutura espiritual maligna, demoníaca, nós temos que também combater isso na palavra. Nós temos que servir levando palavras de libertação, palavras de vida, palavras de amor. Eu creio que todas as vezes que uma vida crê de todo o coração que Deus a ama, o diabo é atacado frontalmente, ele é desmoralizado. Porque se existe uma coisa que afronta o diabo, é uma pessoa se deleitar nos braços amorosos do Pai. Tudo o que ele quer é convencer as pessoas de que o nosso Deus as despreza, de que o nosso Deus não tem afeto, não tem plano, não tem propósito, não tem bem-querência nenhuma por elas. Como é que nós vamos combater o mal personificado? Conduzindo cada vez mais por meio das nossas obras de amor e acolhimento o ser humano para os braços do Pai. Nós somos comprometidos com o ministério da reconciliação. Todas as vezes que nós conseguimos pegar a mão do pecador e colocar sobre a mão do Pai, o diabo é desmoralizado, ele é absolutamente desmoralizado. Mas todas as vezes que nós reforçamos esse discurso de um Deus vingativo, de um Deus violento, de um Deus que referenda a violência, um Deus que apoia, um Deus que fundamenta, um Deus que aplaude o violento, o truculento, aquele que é bruto, a gente está servindo, a gente está sendo usado pelo diabo. Todas as vezes que a gente reforça essa lógica mundana, onde os importantes são aqueles que estão assentados lá no pináculo do templo, a gente está aceitando o que Satanás propôs a Jesus. Olha, eu vou te levar lá para o alto, para o pináculo do templo. Mas todas as vezes que a gente rejeita esses projetos megalomaníacos de grandeza, de poder mundano, e diz, não, eu me contento em ser amado por Deus, e eu lhe convido a experimentar esse contentamento, essa satisfação de ser amado por Deus e pura e simplesmente ser amado por Deus. Então, meus irmãos, serviço. Cristo serviu. Ele militou servindo. Eu preferi falar de maneira mais geral do serviço de Jesus do que falar das ações específicas. Uma cura, um milagre, uma pessoa que ele trouxe para recostar no peito dele, alguém que ele dedicou o seu tempo a participar de uma reunião na sua casa, acolhendo e demonstrando o interesse de Deus, indo até a casa daquela pessoa, demonstrando o amor de Deus, indo até a casa daquela pessoa. Eu preferi mostrar o modo como Jesus serviu, libertando integralmente o ser humano, combatendo o pecado essencial, o pecado da carne, o pecado individual, o pecado original, o pecado estrutural,
implodindo as lógicas pecaminosas das estruturas do seu tempo, dizendo que aquilo não tinha validade nenhuma, que aquilo afrontava a Deus, dizendo que aquilo era contrário ao projeto de Deus para a humanidade. E também eu preferi mostrar para vocês o modo como Jesus serviu, mostrando aos seus pares que o mal personificado pode ser vencido, as tentações podem ser vencidas, as opressões malignas podem ser afugentadas. Aquele homem, o chamado Gadareno, que vivia em correntes, atormentado por espíritos malignos, Cristo operou uma obra de libertação, conferiu dignidade e disse: você não precisa ser refém daquilo que o diabo faz com o ser humano, a fim de colocá-lo no mais baixo nível de sujeição ao mal. Vamos servir, vamos militar. Essa palavra nos últimos dias ganhou uma conotação muito ruim. Existe aí o tal do BBB e um grupo de pessoas que tinham aqui fora um certo comprometimento com causas, que militavam por causas muito dignas, causas essenciais, causas que estão ligadas aos pecados estruturais, não foram tão bem lá dentro do BBB. E eu já começo a perceber um certo discurso de que o verbo militar, ele é negativo. Ah, não, quem milita é um hipócrita. Quem tenta se engajar em alguma causa, desconfie, essa pessoa nem sempre é tão boazinha assim. É óbvio que ninguém é tão bonzinho assim. Somos todos pecadores, mas cheios do Espírito e movidos pelo exemplo de Jesus, nós podemos sim nos engajar nas muitas frentes de trabalho que o reino de Deus nos apresenta. Eu posso sim servir no sopão. A mesa diaconal está precisando de voluntário. Nós vamos voltar a ter atividades que levam pão para as pessoas que estão com fome, mas junto com esse pedaço de pão eu tenho o dever de dizer: olha, não se envergonhe de receber esse pedaço de pão, porque o projeto de Deus para você é que você ganhe esse pão, que você conquiste esse pão com o seu trabalho e tenha dignidade. O projeto de Deus não é que você mendigue, não é que você precise sempre se rastejar em busca de um favor alheio. Esse pão é apenas uma prova de que Deus lhe ama, não se esqueceu de você e em tempo oportuno vai te libertar dessa relação de dependência econômica, material. A gente pode sim ir na direção do outro, tentando mostrar com nossas atitudes que existem estruturas relacionais muito santas, muito belas, muito emancipatórias, muito dignificantes, que não são essas que estão postas aí no mundo. É possível fazer política no sentido de buscar o bem comum, sem pender para as depravações, para as deformações da política que está posta. É possível ir para o mundo negocial, para o mundo dos negócios, para uma prática profissional, sem ter um intento sempre malévolo de tirar proveito, de ser desonesto, de tirar vantagem. É possível sim produzir de modo cooperativo, onde eu ganho, você ganha e todos vivem com dignidade. É preciso levar essa mensagem, é preciso sim levar ao coração daquele que tem sido espizinhado pelo diabo. O diabo tem jogado culpas, tem jogado fardos, tem lançado sobre aquele indivíduo setas inflamadas. É preciso mostrar que aquela pessoa não precisa ser refém desse discurso e dessa fala sedutora do diabo, de que apenas no pecado, apenas na depravação existe felicidade. Não, numa vida honrada e digna com Deus podemos ser felizes. Numa vida de santidade somos felizes. Precisamos dizer para as pessoas que elas não precisam ser manipuladas pelo diabo, porque elas podem sim ser vivas, livres e dignas, servindo a um Deus que não manipula, mas que apenas traz a verdade.
a verdade que vivifica, a verdade que liberta, a verdade que emancipa. Que Deus nos abençoe e que possamos sim acolher a vida de Jesus, sentindo, pensando e agindo, militando e servindo de maneira tal que haja libertação integral para o nosso próximo. Que Deus nos abençoe. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Se reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar aqui. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Se reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Se reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. O mundo, o nosso país e a nossa igreja têm vivido um dos piores momentos da sua história. Essa pandemia, o Covid-19, nos colocou em contato diário com a morte, com o luto, com a angústia, com o medo, com a escassez, com a privação
de contato físico e, por conseguinte, de afetos corporais. Essa pandemia, ela tem machucado o coração daqueles que amam a comunhão, que têm prazer nos abraços, que têm prazer em beijar o rosto daqueles que lhes são caros. Essa pandemia tem nos imposto um ônus terrível de perder aqueles que a morte os visita e de perder a convivência daqueles que generosamente Deus tem preservado a vida. Não tem sido fácil para o mundo, para o nosso país, mas para as nossas comunidades de fé. Mais uma vez, as portas do templo estão fechadas, as cadeiras estão vazias. Eu estou falando para uma câmera. O aprisco, o lugar onde o rebanho se ajunta para ser renovado, cuidado e amparado pelo nosso bom e supremo pastor, está vazio. Eu creio sim que essa igreja é viva. E o fato do templo estar fechado não faz com que essa igreja perca a sua viva existência. Ela está aí na sua casa, ela está na semana, enquanto vocês estão trabalhando. Essa igreja está lá com você, porque ela é você. Mas é doloroso, mais uma vez, não poder nos juntarmos para cultuar a Deus. É doloroso mais uma vez saber que no domingo esse lugar aqui não vai ter a vida, a riqueza da adoração e dos louvores que vocês manifestam. Mas me conforta saber que o nosso Deus vai nos preservar, o nosso Deus vai consolidar essa comunhão que temos. Esse retorno que tivemos ao longo de alguns meses foi só um ensaio. A gente ensaiou para o bom, para o triunfal, para o glorioso retorno da Igreja de Cristo às suas atividades presenciais. Eu tenho certeza que dessa vez, quando a gente voltar, eu não terei algumas cadeiras ocupadas nessa igreja. Eu verei novamente a totalidade do rebanho que faz parte da IPI de Aracaju se alegrando na presença de Deus. Eu quero ter fé que quando essa igreja voltar às suas atividades, o povo de Deus que o Senhor separou para ser IPI de Aracaju vai se deleitar no privilégio de adorar na comunhão do templo. Eu vou rogar a bênção de Deus sobre a igreja do Senhor. Tome posse, tanto para consolo, quanto para capacitação. Que a bênção venha sobre você, para consolar, mas também para lhe levantar com unção, com poder e dinamismo, para continuar pregando o Evangelho de Cristo em tempo e fora de tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre esse rebanho, repouse sobre este aprisco, nesse momento fisicamente vazio, mas espiritualmente a tua igreja continua reunida em torno da palavra, do Espírito Santo, da presença do Senhor que é real em nosso meio. Que essa bênção repouse sobre a igreja invisível, espiritual, mas muito real em cada lar, em cada casa, nos ambientes de trabalho, espalhada pela cidade. Que essa bênção esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Você que pode, fique em casa e saiba que o Senhor é conosco, hoje e sempre. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar.
sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me